Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre os melhores plot twists que eu já li. Bora lá? Então, gente, pra quem não sabe, plot twist, né, é aquela virada na história, é quando aquele acontecimento que tem no livro, que normalmente acontece no meio, pro final, que faz a história se tornar uma coisa completamente diferente, sabe? Então é aquela coisa que normalmente é surpreendente, que a gente não viu chegando, apesar do autor normalmente deixar pistas de que aquilo vai acontecer, e que pega a gente completamente de surpresa. Então eu separei alguns livros aqui que pra mim isso aconteceu, sabe? Na minha concepção, eu acho que teve uns plots interessantes, que teve plots que deram uma virada, algum deles assim explodiu minha cabeça, sabe? Então eu tô aqui pra recomendar pra vocês. Como eu falei, essas são opiniões pessoais, não quer dizer que esses plot twists vão ser surpreendentes pra todo mundo, tá? Mas pra mim eles foram, na minha experiência de leitura, realmente foi muito legal e eu fiquei assim com a cabeça explodindo quando eu li esse plot twist. Antes de começar o vídeo, vou dar aqueles avisos de sempre, vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui. Também se inscrever no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo, beleza? Lembrando que também todos os livros que eu citar nesse vídeo vou deixar o link de compra no box de descrição, que vocês comprando pelo link, vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso. E também o link de compra geral na Amazon, caso vocês queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa que vocês vão estar me ajudando muito também, sem tirar nada mais do seu bolso, beleza? Agora vamos lá falar sobre esses livros que foram assim de explodir a cabeça. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Lembrando que esse vídeo não vai ter spoiler, né? Então eu não vou falar sobre o que é o plot de nenhum desses livros, mas eu vou falar da minha experiência enquanto eu lia. Amigo Imaginário foi uma experiência muito estranha pra mim, porque esse aqui não é um livro que eu fui lá muito fã, eu não amei esse livro, mas ele tem umas viradas bem interessantes, sabe? Esse livro ele tem mais de um plot twist, na verdade, porque ele começa o livro de um jeito, te fazendo acreditar em uma coisa, e aí do meio pro final ele dá uma virada na história e faz você acreditar em uma completamente diferente, e aí no final ele dá outra virada e faz você acreditar de novo em uma coisa diferente, então é uma coisa assim que eu nunca sabia o que esperar da história, sabe? Então isso foi uma coisa muito legal. O que me perdeu no livro foi o ritmo dele, que eu acho que teve umas coisas que ficaram muito loucas e que realmente não deu pra convencer. Mas no contexto geral, ele tem essas duas viradas na história que fazem você acreditar em uma coisa completamente diferente e que eu acho que foi muito legal e foi muito bem trabalhado pelo autor também. Então, claro que apesar de não ter sido a minha melhor experiência de leitura, eu recomendo muito porque pode ser que você goste bastante. Agora indo um pouco pra fantasia, um livro que teve um plot muito legal e que, na verdade, foi um cliffhanger que, pra quem não sabe também, cliffhanger é aquele final aberto, sabe? Aquele autor que a gente joga uma informação assim, bombástica no final e acaba o livro pra você ficar esperando o próximo. Foi o que aconteceu quando eu li Três Coroas Negras, da Kendare Blake. Esse aqui também foi um livro que eu também não tive lá a melhor experiência de todas, sabe, durante o decorrer da história. Foi uma história legal, é uma trama interessante, mas eu acho que faltou muita coisa no livro. Só que no final, meus amigos, no final essa história dá uma virada. Essa história, a autora joga uma informação no final que fez todo o sentido na história. E que eu não tinha percebido. Eu não sei se isso foi uma coisa minha que eu não percebi, ou se outras pessoas também não tinham percebido e que foi realmente genial da autora. Mas assim, eu li toda a história acreditando numa coisa e aí no final, na última página do livro, a autora jogou uma informação assim que fez tudo se encaixar, sabe? E que eu fiquei assim, meu Deus, faz todo sentido. E aí claro que eu quero, já comprei a continuação, na verdade eu ganhei, e eu vou continuar com essa série porque só esse final valeu a pena pra eu querer a continuação. É claro que o livro também foi legal, tá, o livro como um todo, mas nesse final, assim, virou uma chave que eu fico assim, meu Deus, fez todo sentido, e eu super recomendo pra vocês. Outro livro que, assim, eu tô com vocês já me cansaram de me ouvir falar sobre ele, inclusive no meu último vídeo eu falei um pouquinho desse livro, que é Matéria Escura, do Blake Crouch, então eu não vou me prolongar nesse livro, mas assim, a questão de ficção científica aqui é muito interessante, e eu não vou falar pra não dar spoiler, mas aqui a gente vai acompanhar um personagem que ele vai passar por uma situação bem peculiar, né, que é basicamente ele vai trocar de vida, vamos dizer assim. Ele desmaia e ele acorda em uma vida completamente diferente, com pessoas que conhecem ele, que ele nunca viu falar daquelas pessoas, e ele não sabe o que está acontecendo, e ele quer recuperar a vida dele. E essa história, quando você descobre todo o plot, quando você descobre o motivo de estar tudo acontecendo com ele e qual é a questão de ficção científica que tem aqui nesse livro, é assim de explodir a cabeça. Eu não conseguia largar esse livro e cada vez que eu lia e que eu via uma virada diferente, um plot diferente, era assim cada vez mais surpreendente e eu só consegui deixar de parar de ler quando eu finalmente terminei. Então assim, se você ainda não leu, dê uma chance porque esse livro é maravilhoso. Agora vamos falar um pouquinho de Brandon Sanderson, porque assim, né?
não preciso justificar pra vocês. Mas eu separei 2 livros aqui do Brandon que também tem uns plot twists bem legais, que eu não tava esperando quando eu li. O primeiro deles é Coração de Aço, o primeiro livro da série Executores, né? Esse livro aqui, gente, ele tem um plot twist lá do meio pro final da história relacionado a um dos personagens principais. Na verdade, ele tem acho que uns 3 plot twists diferentes que eu não tava esperando. Uma é a resolução do mistério, né? Porque esse livro aqui vai contar a história do David, né? Que ele tá querendo vingança contra um cara que eles chamam aqui de épicos, que são pessoas com superpoderes. E ele tá procurando vingança contra esse cara, que é o Coração de Aço. E um dos grandes plots dessa história é a gente descobrir a fraqueza do Coração de Aço pra conseguir derrotar ele. E quando você descobre, faz todo sentido, e assim, é uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça, e a gente vai descobrindo junto com o David, o que é muito legal. Mas nem é só esse plot que eu tô falando, tem mais 2 plots aqui também, relacionados a outros personagens, que foram 2 viradas, assim, que eu não tava esperando que fosse acontecer. E que, assim, eu fiquei querendo muito a continuação quando isso aconteceu, e eu recomendo muito que vocês leiam essa série. O outro livro do Brandon que eu separei pra vocês também é a ficção científica, que é Skyward. Esse aqui ele pega um pouquinho, quase a pegada que eu falei de Três Coroas Negras, tá? Ele tem um livro que ele tem um desenvolvimento todo, que não tem grandes surpresas no desenvolvimento, tá? Mas nos últimos capítulos, quando a história vai acabar, o autor te joga uma revelação assim completamente bombástica que muda completamente o rumo da história. Então, o final desse livro aqui é de tirar fôlego, e você descobre umas coisas sobre esse mundo, sobre esse universo, sobre essa personagem que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu não fazia ideia de que o Brandon Sanderson ia seguir por esse caminho. Então, assim, foi um plot muito legal e que agora eu quero muito ler o segundo volume. Agora vamos lá falar de um clássico dos plot twists, um livro que enganou assim um total de 100% dos leitores que leram. Se você não foi enganado por esse livro, você leu errado, você precisa ler de novo ou você precisa ser estudado, porque todo mundo basicamente foi enganado por esse livro, que é Sombriossos, da Leigh Bardugo. Eu nunca conversei com uma pessoa que leu esse livro e não se sentiu completamente enganado, porque a autora ela te faz acreditar em uma coisa durante uma boa parte, praticamente mais da metade do livro, e do meio pro final ela dá uma virada que muda tudo na história. Esse livro ele tem seus defeitos, essa série tem seus defeitos, a gente sabe, né? A gente já conversou muito sobre os defeitos que a trilogia Grisha tem, o como a Leigh Bardugo evoluiu nos outros livros, mas não vou entrar nesse mérito aqui. O mérito que eu vou entrar é que a autora ela conseguiu sim fazer um plot muito interessante, ela conseguiu sim fazer todo mundo que era leitor se sentir completamente enganado com esse plot twist. E foi assim, um dos primeiros livros que eu li que teve uma virada assim super... Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ele com certeza me marcou como leitor, como um dos plot twists mais surpreendentes que eu já li. Agora falando sobre um livro que eu li recentemente, e acho que dessa lista é um dos únicos que não tem versão em português, mas assim, se você lê inglês eu super recomendo, que foi The Darkness Outside Us, do Elliot Schreifer. Eu li esse livro agora pra maratona, e assim, gente, esse livro é completamente diferente do que eu estava esperando. Ele é uma ficção científica, ele vai contar a história do Ambrose e do... esqueci o nome do outro cara... Kodiak. O Ambrose e o Kodiak, eles são dois caras que estão no espaço, eles estão numa nave, né? Eles acordam numa nave e eles estão indo para uma missão que eles precisam ir meio que para um satélite, um outro planeta, para salvar a irmã do Ambrose, que ela saiu numa missão acho que há 3 anos e ela desapareceu nessa missão. E aí as pessoas da Terra, depois de 3 anos, conseguiram receber alguns sinais da nave dela. E aí eles mandam esses 2 astronautas para conseguir tentar resgatar essa irmã dele. E a história ela começa assim, completamente despretensiosa, sabe? É um space opera, então tá a galera aqui no espaço e tudo mais. Mas, gente, quando chega um pouquinho antes do meio, não vou dizer nem que é no meio, um pouco antes do meio pra lá, essa história dá uma virada que eu não tava preparado pra isso. Eu não fazia ideia do rumo que a história ia tomar. E ela tomou um rumo completamente diferente do que eu tava esperando. Que foi muito incrível, foi muito legal, porque me pegou completamente desprevenido. Eu não fazia ideia do que ia acontecer nessa história. Eu tinha uma visão desse livro na minha mente que era completamente diferente. E quando eu li, eu fiquei assim, abismado e surpreso com o plot twist que o autor criou nessa história. E eu recomendo muito, se vocês conseguem ler inglês, que vocês deem uma chance para The Darkness Outside Us. O próximo livro dessa lista, também da Leigh Bardugo, eu vou falar sobre Nona Casa. Esse aqui já foi publicado no Brasil pela Planeta Minotauro, estou aqui inclusive esperando pela continuação. Esse livro aqui, ele também tem um plot bem interessante. Esse livro, na verdade, ele é meio que um suspense, porque está acontecendo alguns assassinatos aqui, e a nossa protagonista, ela é de uma sociedade secreta, né? Ela está tentando desvendar tudo que está acontecendo, porque que essas pessoas estão morrendo, e tentando controlar também as outras sociedades secretas que usam magia, e eles precisam ser supervisionados, né, para que a magia não saia do controle. Então a gente vai acompanhar essa história, e
essa história tem dois protagonistas, né? A gente tem a Alex, que se conta a história no presente, e a gente tem um ponto de vista do passado, que é um personagem chamado Darlington, que é o Daniel, na verdade. E a gente sabe que, logo no início, a gente sabe que esse personagem ele tá desaparecido, né? E a gente vai então começar a acompanhar essa história no ponto de vista da Alex e dele no passado. E no meio pro lá no finalzinho da história também, a resolução do mistério e tudo que está acontecendo dá uma virada muito grande. E eu também não estava esperando que aquilo fosse acontecer, então eu me surpreendi muito com essa história. É um livro que é adulto, é um livro cheio de gatilhos, mas é um livro que te prende muito. O início dele é um pouco difícil, porque ele te joga muita informação de uma vez. Então você fica assim completamente confuso com o que está acontecendo. Mas depois que a história engata, gente, é incrível, é maravilhoso. E eu recomendo muito que vocês leiam lá na casa. Inclusive eu acho que eu vou reler antes de sair o segundo livro, porque eu quero ter as coisas mais frescas na minha mente. Apesar de só ter um ano que eu li, mas eu sinto que eu posso aproveitar mais dessa história. Então assim, quando for sair o segundo volume, provavelmente eu vou fazer uma releitura. E esse aqui é um livro que me surpreendeu bastante. E para encerrar esta lista, gente, de plot twists mais surpreendentes que eu li, eu vou falar também de Illuminae, da Amy Kaufman e o Jay Kristoff. Esse aqui é o primeiro livro da série Illuminae Files, que é uma ficção científica, né, também no pegada space opera, só que esse livro aqui ele é um multimídia, então a história dele é contada em cartas, em memorandos, em e-mails, em arquivos, bate-papos, gravações de câmera e tudo mais, então é uma história muito peculiar, muito diferente a forma que o autor conta. Eu sempre via todo mundo falando que era genial, mas eu sempre tive um pé atrás em imaginar como é que os autores iam conseguir contar uma história de ficção científica com muita ação dessa forma, sabe? Com esse tipo de narrativa. E eu tava muito curioso para saber como é que os autores iam fazer isso, e eles fazem de uma maneira, gente, incrível. Assim, eu acredito em tudo que as pessoas falam agora, porque eles conseguem te fazer se importar com personagens de um jeito que eu nem sabia que era possível, sabe? Ele faz você se importar com o plot, com personagens, sem ter o ponto de vista desses personagens, sabe? A gente só tem gravação de câmera, a gente tem bate-papo, a gente tem e-mail, a gente tem memorandos sendo mandados, e é muito incrível. E no meio pro final dessa história também, essa história dá uma virada, assim, que eu não estava esperando. Eu fui completamente enganado por esse livro. Eu tava lendo achando que era só completamente despretensioso. E eu tava assim, eu tava achando legal, tava lendo lá. Quando aconteceu isso, gente, eu não consegui parar de ler, porque deu uma virada, virou uma chave assim na minha cabeça e eu não consegui parar de ler até acabar esse livro. E foi incrível. Infelizmente também não tem nenhuma previsão pro Brasil. Acho que esse livro já teve os direitos comprados aqui, mas depois não deu em nada e voltou pros autores, né? Os direitos voltaram pros autores. Mas enfim, não sei se vai chegar aqui no Brasil, mas se você é uma pessoa que também consegue ler inglês, eu recomendo muito que você leia essa série. E já tem a trilogia completa, então eu estou muito ansioso, inclusive, para ler o segundo livro. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que foram um dos mais surpreendentes que eu li. É claro que teve muitos outros, tá, gente, que tem plots muito legais também, que eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, caso vocês queiram em algum momento. Mas já deem um like aí se vocês gostaram desse vídeo. Deixem nos comentários as suas opiniões, se vocês também já leram e se surpreenderam com algum desses livros. Me falem aqui também o livro que mais te surpreendeu na sua vida. Pode deixar aqui que eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. E até pegar algumas recomendações, né, quem sabe. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação. E ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me sigam no Instagram, que é Júnior Andrade 48. Sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!